Bem-vindo ao Podvets, um podcast voltado à medicina veterinária, animais de companhia, a tutores que amam os animais. Sou Marcela Croft, médica veterinária fanática desde 2006 e estou aqui hoje com uma das veterinárias mais polêmicas de Maringá, assim como eu. As pessoas devem falar isso, mas eu não tenho certeza. Mas eu acredito que ela seja uma das mais polêmicas de Maringá. É um prazer receber ela, a Ana. Bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Se eu sou polêmica, você também é. Eu sei, eu imaginei. Por isso que eu já me autodenominei. Nós somos polêmicas juntas, eu acho, então. eu adoro. Como diz o outro, a gente, falando da gente é que é coisa boa, independente se seja bom ou ruim, né? É isso aí. Obrigada, Marcela, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, primeiro dizer que eu admiro demais o seu trabalho, a sua conduta na medicina veterinária, eu acho que é muito importante. Tem muitos veterinários que preferem se calar, né? Só que acho que os bons realmente eles dão a cara a tapa, eles falam, eles até para uma mudança. A mudança tem que partir do profissional. Uhum. Então, você na sua área, no laboratório, tanto que vocês cresceram, que são conhecidos na região inteira, a gente sabe a dificuldade de se tocar uma empresa, né? Sim. E acho que você faz isso muito bem. Né, e luta com garras, assim, né, pelo aquilo que você acredita para melhorar. A gente vê a felicidade sua quando você compra uma máquina nova, parece que está comprando uma casa nova, né? Uhum. E isso é muito legal, porque eu também divido da mesma sintonia que você. Uhum. E é muito legal ter você aqui. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, falar sobre o laboratório, falar sobre a vida da veterinária, né? Eu acho que isso nós temos em comum, né? Porque eu enxergo que você também tenta subir o sarrafo da veterinária com o seu trabalho. E é o que eu busco fazer também. Eu entendo que um dos propósitos que eu tenho é justamente contribuir, tentar contribuir, né? Para que a veterinária seja cada vez melhor. Do meu jeitinho, no meu espacinho ali, que é pegando o veterinário pela mão, falando esse exame não é para isso, esse exame é para aquilo, vamos fazer direito. Acho que é importante a gente deixar essa contribuição. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque, assim, às vezes, quando a gente vai pedir um exame, se é um exame que não está na nossa rotina, é uma coisa, querendo ou não, que a gente não aprende na faculdade. Sim. Né? Eu, pelo menos, já sou formada há quase 20 anos e eu não me lembro de ter uma aula, olha... para você pedir histopatológico é assim. Voltado para isso, exato, né? A coleta é essa, o meio de cultura é esse, para se a gente pedir um cultura e um antibiograma. Então, assim, não tem nada muito direcionado. Não. Então, assim, eu imagino, eu que estou todos os dias ali com tecnologia dentro do hospital, que nem ou não com exames super direcionados, às vezes sinto dificuldade no básico, sabe? E daí... Ana, dá uma ligada lá no São Camilo, pergunta como que a gente faz essa coleta, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu enxergo que isso melhorou muito de um tempo para cá. Eu sempre faço assim a comparação de quando eu fui fazer o meu estágio fora, por exemplo, o diagnóstico aqui ainda era muito pobre no Brasil. E eu fui para lá com o pensamento de que lá as coisas eram muito lindas, porque lá já tinha tomo, já tinha ressonância. E aqui no Brasil a gente ainda estava engatinhando, né? Uhum. Aqui naquela época, em 2012... Que, cara, não faz tanto tempo assim. Olha a evolução que a gente teve. Pois é. Em 9 anos, 11 anos. Naquela época, o veterinário que pedia exame era burro. Né? O veterinário bom se convulsiona a sinomose, é o cheiro de parvo e por aí vai. Doxiclina para trombocitopenia. Exatamente. Pronto, independente do para quê. Então, lá as coisas já eram muito diferentes. E tendo esse comparativo, hoje eu vejo que a gente evoluiu muito. Ainda tem muito a evoluir. Mas a gente já evoluiu bastante, graças a Deus. E o legal é assim, Ana, eu penso assim, quando a gente tem um contato direto com uma realidade que não é a nossa, né? E no caso dos Estados Unidos, por exemplo, você foi para a Flórida, né? Faculdade de Flórida. Então, assim, quando a gente tem entra em embate com isso, a gente tem duas opções. A primeira opção é desistir, é falar, poxa, exatamente, aquilo não vai melhorar nunca, né? Eu tinha que estar aqui, como eu não vou vir para cá, não consigo fazer isso, deixa quieto, ou partir para a guerra e tentar melhorar, não a realidade total, mas a nossa realidade. Sim, né? Foi basicamente isso que aconteceu comigo, porque eu fui lá com essa cabeça desse tamanhozinho, né? Julgando tudo e todos, e lá a água bateu na bunda, literalmente. Eu estudei, acho que em 6 meses, o que eu não estudei em 6 anos.
tive que aprender muita coisa. A gente estava conversando agora há pouco, mas eu passei muita vergonha lá. Por exemplo, eu fiquei na emergência quase 4 meses, né? Então, precisou ventilar um paciente. Eu não sabia ventilar um paciente. E eu ia me formar. Então, eu tive um choque de realidade. Eu ficava muito com os alunos do primeiro ano. Eles sabiam muito mais do que eu. Não sabia nada. Diagnóstico diferencial, suspeita, você fazer uma investigação, você montar raciocínio. Tudo isso... Discussão de caso. Eu nunca aprendi. Aprendi lá na marra. E o que eu fiz foi comprar a briga. Né? Foi aprender a nadar ao invés de se afogar. Cheguei lá, falei, beleza, vou ter que estudar, porque senão eu vou passar uma vergonha aqui, né? Porque eu era uma aluna lá, então eu fazia avaliação, eu fazia prova, precisava apresentar um caso clínico toda sexta-feira para um senhor de 80 anos que escreveu o primeiro livro de emergência e intensivismo. Em inglês, para ele. O que eu estou ensinando para ele, né? Mas ali eu era como qualquer aluno, né, deles que estava lá. Na verdade, eu estava mais como uma interna, né, que lá eles têm o interno, residente. Então, eu estava mais ali como uma interna. E quando eu voltei e eu abri a minha clínica, aí eu tive que peitar. Eu falei, tá, eu vou trabalhar desse jeito. Muitos clientes naquela época não gostavam. Escutei várias vezes de pessoas falarem para mim assim, inexperiente, precisa de exame, né? Porque eu vou lá no doutor fulaninho e ele só olha e ele já resolve o meu problema. Ganhei muito cliente. Por outro lado, quando o fulaninho não resolvia o problema e voltava para mim, e eu pedia o exame, eu explicava, e eu falava, olha... Então, foi aí que o diagnóstico começou a entrar na minha vida, né? Eu coloquei essa forma de trabalhar como a minha forma de trabalhar. Sempre fui desse jeito, né? Sempre pedi exame, muito exame. Queria investigar, queria entender. E deu certo, né? Porque quando eu vendi a minha clínica, porque eu ia entrar no mestrado, depois eu descobri que eu estava grávida, enfim. E aí as coisas saíram do rumo. A clínica estava super bem. Eu tinha uma cartela de clientes fiéis, né? Que confiavam em mim. E eu acho que é um pouco devido a essa conduta, sabe? De trabalhar desse jeito. Porque assim, eu acredito que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, as pessoas que tinham pet, elas até pensavam no financeiro, elas escolhiam pelo preço. E as pessoas têm que entender, os profissionais têm que entender que isso não é mais uma realidade. As pessoas não vão num veterinário por conta do valor. Não é isso que faz a filtragem do profissional que você vai escolher. Com certeza. Né? Então, assim, quem acha que fazer medicina veterinária é vender arranjo de flor, está totalmente enganado. A gente resolve problema. Exatamente. Todo profissional resolve problema. Um eletricista troca luz, um encanador vai desentupir e por aí vai. E a gente não deixamos de consertar um animal que está ali precisando de alguma coisa, né? Então, aquele problema é nosso, a gente precisa resolver aquilo. No final do dia, o cliente que procura a gente, ele quer resolver um problema. Sim. O problema dele, é claro, é o pet dele que está ali doente, que, enfim. Mas é resolver o problema. E é por aí que eles julgam se você é bom ou não. Se você resolveu ou se você não resolveu. Exatamente. E às vezes eu vejo muito que o veterinário fica querendo economizar e pensando pelo bolso do cliente. E ele não consegue resolver. E eles ficam patinando. E tempo é muito importante, né? Tempo, com certeza. Então, assim, quanto antes você resolver o problema do animal, menos gasto. Você vai falar isso melhor do que eu. Sim, e a vida do paciente... Porque você faz hemodiálise e a gente sabe que hemodiálise as pessoas encaminham completamente de forma errada. Exatamente. Elas esperam, tentam fazer de um jeito, de outro. Elas esperam agora não tem mais o que fazer. Exato. Agora vai fazer hemodiálise, né? Quando deveria ser isso é muito complicado, a primeira opção. Sabe, Ana? Porque, assim, inicialmente, eu não falava, né? Até por ética médica. Chegava um paciente com 30 de creatinina, eu não falava, devia ter encaminhado antes, isso é omissão, né? Hoje em dia eu falo. Por quê? Porque eu prefiro ter um problema com um colega
do que realmente perder paciente, porque a gente vive uma realidade Sim. de risco iminente à vida nos pacientes, né? Então, muitas vezes você sabia que aquilo poderia realmente ter sido resolvido e não foi, porque o veterinário achou que ia dar conta ou por, não sei, né? Ignorância não tem como hoje em dia, sabe? Ou ele achou que ia dar conta, ou ele não quis achava que perderia o cliente, né? Então, isso encaminhando, é muito comum. né? Exatamente, isso é muito comum. Né? Eu sei que existe esse receio do encaminhar o paciente para alguém. Eu acho até que essa questão dos especialistas, hoje a gente está vivendo isso com muito mais... uma rotina maior, né? Assim, a presença de especialistas, por exemplo, na nossa cidade, hoje está muito grande. Coisa que há pouco tempo atrás, eu digo para você assim, 3, 4 anos atrás a gente não tinha, né? E agora a gente tem vários, alguns não especialistas, já que vamos ser polêmicos, alguns de curso de final de semana, mas a gente já pode contar com pessoas que se dedicam a atuar em áreas específicas. Sim. E isso não acontecia. Mas eu enxergo que ainda existe essa barreira. Eu também sei que existem os especialistas antiéticos, né? Que acabam realmente ali de um jeitinho ou de outro, tirando o cliente daquela pessoa. Infelizmente, existe gente antiética em todas as profissões. Sim. E Mas você acha que um cliente ele consegue ser roubado de um veterinário? Sinceramente. Você acha que eu consigo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um outro laboratório roubar um cliente que adora o seu trabalho, confia plenamente em você por qualquer motivo, seja financeiro, seja... Marcela, falando de laboratório para laboratório, eu acho que não. Até hoje, eu conversei com um veterinário que me falou um negócio que eu nunca tinha pensado. O comercial de um laboratório foi visitar ele, oferecendo preço. Ah, você paga 30, eu te faço por 18. E ele se sentiu ofendido. Porque ele falou assim, ele achou que eu sou pobre, que eu preciso de... Mentira, é verdade? Ele se sentiu ofendido. E nunca ninguém tinha falado isso para mim. Porque eu vejo, assim, os veterinários, a maioria quer se beneficiar. E eu cuido da parte comercial do laboratório e isso é uma realidade. Eles querem, às vezes, um descontinho ali. Vou mandar muito exame, enfim. Mas esse se sentiu ofendido. Agora, em relação aos tutores, pelo menos a minha realidade do que eu participo, eu vejo muito que alguns veterinários pegam pesado mesmo e conseguem fazer a cabeça da pessoa até contra mim, às vezes. Você acha? Eu acho. Eu acho que é uma coisa que não é possível, sabia? Até contra mim. Porque eu acho assim, que serviço, ele está tão ligado à confiança, que ninguém consegue tirar. Não consegue. Eu tenho clientes, eu tenho certeza absoluta. Que não te trocam. Nunca. Mas porque você oferece um serviço bom. Mas espera aí que nós vamos chegar. Porque se você oferece um serviço está sendo trocado, é porque você não está sendo bom o suficiente. Tem alguém melhor que você. Chegamos no ponto, tu entende? Então, isso não é roubar cliente. Por isso que eu falo, quem tem medo de encaminhar é o veterinário que tem o taco muito pequeno, cara. Porque eu encaminho pacientes para um monte de especialista. E eu tenho certeza absoluta que eu não vou perdê-los, justamente por isso. Porque eu estou beneficiando o paciente. Né? Então, assim, a pessoa que rouba cliente é porque, querendo ou não, o serviço dela é muito melhor. Então, assim, eu acho que não existe isso. O cliente real, o seu cliente, porque, assim, a gente tem clientes, mas a gente sabe quem são os nossos clientes. Sim. Tem clientes e clientes. Tem uma diferença muito grande. Tem cliente roda gigante, que uma hora está em você, outra hora está em outro, uma hora... Então, isso a gente sabe. Agora, o nosso cliente, o perfil de cliente, ele não troca a gente. A não ser que a gente cometa um erro grave ou que o serviço de alguém seja melhor. O que eu vejo é acontecer isso. Um veterinário jogando no outro. Entendi. Sabe? Eu atendo muita gente. E isso acontece com muita frequência. Sério? Talvez, infelizmente até. Talvez até porque a gente tenha poucos bons veterinários. Pode ser. E eu concordo plenamente. Sabe? Mas eu costumo falar assim, que a gente no laboratório, a gente enxerga por trás das cortinas que os veterinários não veem. Com certeza. Vocês estão ali lidando com a cidade e a região inteira, né? Então, vocês conseguem saber. E acaba acontecendo muito isso. E eu costumo até, assim,
você falou que você não falava, eu também tinha... Eu me preservava. De um tempo para cá, eu comecei a, quando acontecia situações específicas, e conversar com os veterinários. Porque, por exemplo, uma situação que a gente tem muito, assim, chata, que acontece, graças a Deus, com pouca frequência, mas acontece, é da hora que a pessoa faz o exame, tenta fazer o diagnóstico ali e tal, o veterinário erra e aí quer jogar a culpa no exame. Sério? No laboratório. Nossa, assim... Mas fala pro tutor? Foi tutor. erro do laboratório? E aí o tutor procura a gente. Ah, não, gente. E aí, quando acontece isso, eu fico na seguinte situação. Até hoje, isso não é falsa modéstia, até hoje eu nunca estava realmente errada. E aí eu fico naquela situação onde, se eu explicar para o tutor o que realmente aconteceu e como realmente deveria ser, eu vou acabar prejudicando o veterinário. Certo. Porque eu vou literalmente virar para o tutor e falar assim, ele errou. Então, quando acontece esse tipo de situação, antigamente eu me recusava a conversar, falava, não, eu vou conversar com o veterinário. E eu falo, ó, Marcela, o seu cliente tal me procurou falando que você falou tal coisa. Até porque a gente sabe que tem muita conversa que às vezes não é verdade, não foi bem aquilo. Exatamente. Então eu vou, de colega para colega, Marcelo, ó, aconteceu isso, tal, ele falou isso, não sei o quê. E alguns veterinários falam, nossa, Ana, desculpa, pelo amor, não, ele entendeu tudo errado. E alguns peitam. É, porque eu mandei o laudo para não sei quantas pessoas. E o laudo estava errado, e não sei o quê. E aí eu começo a explicar, ó, mas você entende que é assim, 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 assim? E a pessoa acha que se sente ofendida ou vê que vai acabar caindo para ela. E eu fico nessa situação também, sabe? Poxa, que chato. Essa atmosfera que nós, infelizmente, Vivemos. temos na veterinária. Exatamente. Né? De o erro nunca pode ser meu. É uma briga de cordas. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, ninguém assume nada. Eu preciso jogar para você. Então, assim, em relação a ser bom, é o que eu tento fazer. Me garantir para quando isso acontecer, eu estar ali ciente do que eu faço. Exatamente. Então, a gente é conhecido por ser um laboratório chato por causa disso. Que bom. Porque, eu também acho ótimo. Até porque você filtra cliente. Exatamente. Né? Você vai querendo ou não receber quem confia no seu trabalho. Se você me mandar uma amostra errada, eu não vou rodar. Certíssima. Certíssimo. Outros laboratórios rodam. Entendi. Mas eu não vou. Exatamente, porque o exame não vai vir fidedigno. E daí você está colocando o nome do seu laboratório em risco. E eu sempre falo para as meninas assim, vira e mexe, elas... e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo? Diluir. Eu falo, qualquer coisa que vocês forem fazer que afete a nossa qualidade, vocês não vão fazer. Eu prefiro não fazer, perder o cliente, que quer que seja. Mas a gente não vai fazer. E eu fico preocupada, às vezes, com as coisas que eu vejo. E a gente, assim, erros pontuais, a gente sabe que acontece até por essa falta de instrução que o veterinário tem. Sim. Né? Mas, às vezes, acontece... A gente teve uma situação, por exemplo, um veterinário mandou o sangue na seringa pra gente. Eu vi você postando algo nesse sentido. Eu vi. Sem tubo. Mandou a gente olhou, instruiu, falou, a gente não recebe desse jeito, né? Não sei o quê. E pensou ali que era... Passou 3 dias, veio outro veterinário e mandou do mesmo jeito. Aí eu já olhei e pensei, ué, gente? Aí passou mais uma semana, outra veterinária mandou do mesmo jeito. Na seringa. Aí eu falei, tem alguém aceitando desse jeito. Porque não é possível. Um só, beleza. Às vezes ele, né? Sei lá, já achou que na seringa dava. Mas 2, 3, 4... Cortar custo, é isso? Para não pôr em tubo? Não, a gente fornece o tubo. Então, qual mas que é a eu lógica? penso assim, se eles estão fazendo e eles acham normal, tem algum laboratório aceitando rodar a amostra dessa maneira. Entendeu? E enquanto laboratório e enquanto veterinária, isso me preocupa, porque, daqui a pouco vão estar pensando o quê dos laboratórios? Né? Isso é um erro de qualidade, gravíssimo. Então, a gente percebe que essas coisas acontecem
na nossa rotina. E eu costumo falar assim, que a veterinária a gente vive um ciclo, né? É você que tem medo de... Você não, que eu sei que você não tem esse medo. Mas depende, vai que eu tenho. Vai que você não sabe. Com medo de não ganhar dinheiro... E aí o seu proprietário, o seu eu tenho cliente... esse medo, sim. Eu tenho muito. Muito. Até porque você imagina para manter aquele hospital quanto de dinheiro não vai por mês. Então, não, mas eu tô falando daquele veterinário que, por ter isso, se submete a fazer o que o proprietário fala para ele fazer. Você sabe que isso acontece. Vamos chegar aí. Essa é uma das minhas perguntas, assim, ó, que eu vi no carro pensando, é essa. E aí ele acha que porque ele faz isso, eu também tenho que fazer. Então, porque você... É um ciclo errado. Daí se pergunta, por que o veterinário não é... As pessoas não dão o valor, a valorização da veterinária. Você sabe que eu uso você de exemplo dentro do laboratório. Não estou falando isso porque você está aqui. Mas eu falo assim, acontece, vira e mexe problema, o veterinário fala assim, mas faz. Mas dá um jeitinho. E eu falo, gente, é porque como eles trabalham desse jeito, eles acham que a gente também trabalha. Eu falei assim, vê se com a Marcela da Elective a gente tem esse tipo de problema. Não. E eu falo... E nem preço, já viu ligando para você falando, não. Mas quantos... Eu vou até fazer uma pergunta assim, ó. E provavelmente a gente é o local veterinário que mais pede PCR por mês, né? A gente pede muito PCR. Então, assim, se eu pensasse no valor do custo final de mês que eu vou trabalhar de PCR, já liguei lá e falei assim, Ana, tô pedindo, sei lá, 5 PCRs na semana. Você me dá um descontinho? Você já viu fazendo isso? Hoje, graças a Deus, eu não tenho essa demanda de desconto. Antigamente... Quem dá desconto é você assinar que você é incompetente. Antigamente a gente tinha. Antigamente, antes de eu entrar no laboratório... Quando a veterinária ainda era filtrada pelo mais barato, é o que eu disse a gente ganhava na negociação, preço baixo e por aí vai. Que loucura, né? Depois que eu entrei, eu não gostava dessa cara comercial. Eu falei, eu quero auxiliar o veterinário, eu quero ser apoio, eu não quero vender exame, te falar, R$5. Exatamente. Isso acabou. Porque o suporte que a gente dá hoje para o veterinário é tão bom que ele não quer mais saber de preço. Ele não quer mais saber de preço. Sobre a qualidade, sobre perder cliente, tu entende? É isso. Não tem como uma pessoa trocar o que é bom, muito bom. Se ali está sendo resolvidos os problemas dela, entende? Então, é trocar 6 por meia dúzia? Não, você está perdendo tudo. Você pode perder tudo, né? Então, a pergunta que eu vou fazer para você, extremamente polêmica, a frase de Ana, a máquina não faz hemograma. Até rimou. Vai, vamos lá. Máquina faz hemograma, Ana? Me conta. Hoje temos máquinas que fazem hemograma. A frase caiu por terra? Não, na veterinária ainda não. Essa que é a questão. Na veterinária, a máquina não faz hemograma. Na medicina humana, a máquina faz hemograma há muito tempo. Por quê? A gente está falando aí de uma espécie só, né? Com alterações que são inerentes àquela única espécie. Exato. Então, como que funciona um laboratório humano? O hemograma ele é rodado e só o que tem alteração você faz a lâmina. O que está normal é normal. É igual o bioquímico. Porém, o equipamento do laboratório humano, ele precisa ler células de apenas uma espécie. Exato. Então, aquilo é calibrado, aquilo é extremamente confiável. Na veterinária, a gente não tem isso. Cão, gato, macaco, porco... A gente tem ali, né? Na própria máquina. E além disso, cada espécie tem alterações. E valores a gente tem referenciais presença de hemoparasitas, e a gente tem inclusões, e a gente tem uma pancada de coisas que o equipamento não vê. Né? Então, assim, hoje já existem leitoras de lâmina automática na veterinária. São confiáveis? Ontem vieram me oferecer uma. Quem eu conheço que tem, é um único laboratório, está tirando. Até porque nenhuma máquina nunca vai substituir um olhar humano bem treinado, né? Isso aí é uma verdade. Não vai. Não vai, nunca. Mas eu costumo falar assim, eu acho que os patologistas se apoiarem nessa frase, como se eles fizessem só hemograma, é errado. Porque eu falo para as meninas no laboratório, elas fazem muito mais do que isso.
O que elas fazem é dar esse suporte para o veterinário, fazer um exame de qualidade. Elas dão nome a sintomas, né? Essa é a verdade. Então, máquina não faz importante. hemograma é uma coisa que a gente fala, é importante frisar, principalmente porque a gente sabe que hoje tem muito hemograma de 2 minutos por aí. E peraí, o problema não é só esse. O problema de máquina não faz hemograma, Ana, eu acho que ele vai muito além. Porque as máquinas que fazem hemograma, provavelmente a sua também. Você tem uma máquina que roda, que é o contador. O contador, o hemograma, e depois você vai verificar na lâmina. O que acontece? Como que saem os resultados? No papelzinho. Sim. Está assinado? Não. E muitas vezes, quantas vezes eu recebo o ticketzinho igual de mercado com o hemograma sem laudo? Aquilo não é. O exame tem que ser laudado. Se não assinou, não é fidedigno, não se vale, vamos dizer assim. Essa é uma normativa que existe, inclusive, Exatamente. né? Se você é uma clínica, um hospital, enfim, e você tem equipamentos, não importa qual seja, você precisa de um laudo. Exato. O que a gente de uma vê, assinatura de um responsável por aquilo. O que a gente vê na realidade não é bem isso. Exatamente. Então, hoje, um pouco graças a essa conscientização, que eu vejo que todo mundo faz, né, da parte do diagnóstico, a gente tem tido com cada vez mais frequência, acredite se você quiser, proprietários que nos procuram querendo repetir hemograma, porque foram até uma clínica Ganharam e a clínica mercado. só passou. Eles falam desse jeito. Não, porque eu fui na clínica tal e eles só passaram o sangue numa máquina. Daí deu trombocitopenia e eu vi fecharam no Instagram de vocês que não sei o que não sei o que lá, e eu quero repetir o exame, é óbvio. Você vai precisar, então, passar por, não sei, pelo veterinário ou fazer um pedido. A gente não vai fazer o exame sem pedido. Sim. Mas isso era uma coisa que não acontecia. Do ano passado para cá, começou a aparecer essas pessoas... E é importantíssimo. Desconfiadas. As pessoas não são mais ignorantes, né? As pessoas... O tutor hoje, ele está muito bem informado. Exatamente. E eu acho que alguns veterinários ainda não perceberam isso. Não, por isso que está tendo tanto processo na veterinária, né? Tanto processo. Eu falo aqui que é gravado e todo mundo assiste, todo mundo vai ver, o mundo inteiro, e eu não tenho nenhum processo. Eu nunca fui... também não. Ai, que bom, tô aqui. Eu também não. Nunca tive, assim, nunca terei. Isso na veterinária é muito difícil. É muito difícil. Tá na moda processar veterinário. Mas eu vou falar para você que eu acho isso bom. E eu adoro. Eu acho bom porque eu acho que aí o sarrafo ótimo. Sobe. Sim. E a gente vai filtrando. E querendo ou não, a pessoa, quando mexe no bolso, que normalmente, né, o que eles fazem é fazer pagar um valor para esse tutor, a pessoa começa realmente a se mexer, né? Errei, deixa eu melhorar. Eu vejo que em outras cidades maiores, onde isso já é muito realidade, as pessoas sentem um pouco mais de receio. O que eu vejo... Às vezes que eu fico muito preocupada é a coragem. Eu não sei, porque eu sou assim, para fazer alguma coisa eu penso, estruturo, valido, da pessoa sair da faculdade e falar, agora eu vou operar neurologia. Nós estávamos amanhã. Aqui falando sobre isso com o Dr. Davi e o Dr. Flávio da Visão Vet. As pessoas precisam de um ciclo. Uma jornada de conhecimento. Exatamente. Só que elas fazem isso, Marcela, sem medo. Sim. Elas vão. Até um e certo elas ponto. Fazem. Então. E eu fico assim, inconformada com essas coisas. Então, eu acho que o processo é bom, porque claro ele filtra. Ele é necessário. Né? Porque igual eu falei, a gente vê por trás das cortinas no laboratório, a quantidade de erro que a gente pega de diagnóstico é altíssimo. Nossa. Isso é preocupante. Preocupante. Porque, cara, é uma vida ali. Exato. Não, e você não sabe o pior. O que chega para mim de paciente desenganado. Desenganado. Assim, fui nesse doutor, nossa, eu vou lá anos, desde que minha cachorra nasceu. O cachorro tem 18 anos. E ele falou, não tem mais nada para fazer. É um câncer que está em peritônio inteiro. E não tem nada. Tem, uma endocrinopatia. Às uma vezes endocrinopatia. Eu achei no paciente que estava... Assim, ele já tinha dado contato do crematório, praticamente, pro doutor. Às vezes a gente pega assim, o ultrassom dele deu super alterado. Ele vai repetir. Não tem nada. Porque, né, aproveitando que a gente está aqui até para falar de exames, qualquer imagem
né? Me corrija se eu estiver errada. É sugestivo. Sugestivo. Não fecha diagnóstico. Exatamente. É isso que eu falo para o tutor. Às vezes me vem, por exemplo, normalmente de obstrução. Corpo estranho. Então, é outro. Daí você abre e está achando que está obstruído por cálculo ureteral bilateral. Na hora que você abre, é malformação congênita. Então, assim, é sugestivo. A gente vê que tem um problema e que precisa de cirurgia. A partir dali, o que vai achar... Ele é sugestivo e ele é só uma pecinha de tudo que você precisa fazer. Então, é óbvio que você fazer um ultrassom, por exemplo, que mostre lá que o rim está alterado, ou que tem uma obstrução. E dá um diagnóstico. E aí você faz o bioquímico. E realmente, ureia, creatina, nossa, tá tudo alterado. E o animal tem sinal. Sintomatologia. Agora, você pegar só um exame. Eu vejo que às vezes as pessoas querem economizar, né? Opa, você não sabe tanto de renal que chega lá sem exame de urina. Eu falei, o rim produz urina? O mínimo que a gente precisa é de um exame de urina. Todo mundo precisa de urina. Urina é triagem. Com certeza. Urina é maravilhoso. Urina é barato. Ver muita coisa e é triagem, gente. Sim. Mas sabe por que não pede? Porque não sabe fazer a coleta. A coleta. Eu recebo muita gente que diz que o cachorro... Mas, gente, você não precisa saber. Você encaminha para o laboratório. Faz. Não precisa. Chama um ultrassonografista para fazer por cisto. É mais fidedigna. E o que acontece? Eu já recebi assim, muitas pessoas, muitos tutores, que dizem que o veterinário coletou, o cachorro fez xixi no chão, e o veterinário coletou do chão. Do chão. Entende? Então, assim, por que ele não... Assim, por que não faz triagem? Porque não sabe fazer coleta real. Dá trabalho, Ana. Dá trabalho. O veterinário, muitas vezes, ele não quer ter trabalho. Por isso, ele às vezes até sabe que não é certo. Mas por ele estar cobrando pouco, ele não quer ter trabalho. Você vê como é um ciclo? Sim. Então, assim, a mesma coisa. Quanto é o valor da sua hora, vamos dizer assim, no laboratório? Você deve ter um Prolabore. Então, se vocês triplicarem, quadriplicarem o valor da sua hora, você não vai querer fazer melhor ainda do que você faz? E se falarem assim, Ana, nós vamos zerar o seu Prolabore por 1 ano, se você não fosse dona também do laboratório, você acha que você ia dar todo o empenho da maneira que você dá? Aí a gente entra num ponto que eu, enquanto laboratório, gostaria de frisar, que é o veterinário, ele desprende de tempo e em coisas erradas. A gente veio aqui falar de laboratório e mal de colega. Não, a gente não está falando mal de colega. Nós estamos falando de uma realidade que deve ser realidade. Mudada, né? Com certeza, absoluta. Porque eu vejo assim que os veterinários eles querem ganhar R$100 em cima do exame e eles querem fazer dinheiro em cima de exame. Não dá para fazer dinheiro em cima de exame. Falarem assim, a não ser que você seja um laboratório ou tenha dentro do hospital um patologista, alguém que faça seu laboratório. Não tem como, Ana, ganhar dinheiro em cima de exame. Eles colocam um exame que custa R$50 comigo, eles vendem a 300. Mas sabe o que eu penso disso? O exame não é o seu trabalho. Não. Você, Marcela, você trabalha com nefro. Seu negócio é fazer hemodiálise, é operar... Não é? O exame é um caminho que, se o proprietário fizer, você conseguir diagnosticar, você vai conseguir vender a hemodiálise, a cirurgia. O veterinário ele fica pegado nisso daqui, ó. Que loucura, né? No exame. Ao invés dele falar assim, cara, quer saber? Mas você sabe por quê? Eu vou estudar para ser endocrinologista. Então, mas sabe por quê? Porque não depende dele. É isso que eu tô te falando. É óbvio. Ele terceiriza tanto a responsabilidade quanto o ganho financeiro. Deixa que eu ganho em cima do exame, não vou fazer mais nada. E eu acho isso um desprendimento de tempo e energia tão errado. Exatamente, com certeza. Tão errado. Vamos escrever um livro, Procedimento Operacional na Medicina Veterinária. As pessoas elas tinham que enxergar que, assim, cara, se eu for melhor, se eu me especializar, se eu vou poder cobrar mais, o exame vai ser mero detalhe. Exato. Para tudo isso que eu faço. Mas eles ficam apegados nisso daqui. E aí, o que a gente vê? Muitas vezes o proprietário não aceita. Porque eles pegam um exame de R$50 e vendem por 300. Óbvio que o proprietário não vai pagar. Não. E aí, eles ficam sem o exame, eles ficam sem o diagnóstico, eles ficam sem ter que fazer o que eles têm que fazer. Entendi.
Entendeu? E assim, eu acho bem importante, né, aproveitar que você está aqui falando de laboratório, né? Eu tenho muitos pacientes, normalmente doente renal crônico, que peço para vir para nova consulta a cada 60 dias, né? Então, eu peço muito e muitas das vezes, até quando a gente, assim, que não tem um tempo hábil grande, já vem com os exames coletados, sabe? Ó, já vem com o exame, porque daí a gente vê, daí não precisa, senão a gente tem que coletar lá, daí tem que rodar, daí acaba demorando. Então, a consulta que ia durar 1 hora e meia, se estende a 4 horas até sair tudo. Então, o que acontece? Muitas vezes eu encaminho, faço o pedido do exame e encaminho, né? Cada um faz onde quer. E o interessante é que muitas vezes, assim, vem um tutor que ele vem com um nome. Ele fala assim, ó, posso fazer não sei aonde, porque nesse lugar eu não piso nem pensar. Tem. E daí vem outro. Daí falou, ó, pode ser em qualquer lugar, menos naquele. Eu falo, cara, que loucura, né? É um laboratório. Marcela, se eu falar para você que É um a gente tem laboratório. pessoas que brotam na nossa recepção, porque eu tava não sei aonde e eu fui embora. E você sabe que normalmente é pelo primeiro atendimento ali, né? Ou, por exemplo, segurou muito forte minha cachorra, achei que ia matar ela. Ou não deixou eu acompanhar. Então, assim, tem Devolver muito ensanguentado, disso. devolver Exatamente. encharcado de Sujo. álcool. Ixi, Ixi, ó, isso acontece muito, Vai. tá? Muito, isso acontece muito. E, inclusive, eu coloco no prontuário, eu coloco tudo no prontuário. Inclusive, ali na hora que a gente está fazendo, que eu estou fazendo o atendimento, eu coloco vários adendos. Eu acho importantíssimo o veterinário fazer isso, até porque se sofrer um processo, está ali. tudo detalhado. Está detalhado. Então, para lembrar, observação, tutor não gosta de tal laboratório, porque é uma coisa a mais que você tem que se ligar, sabe? Então, Sim. são pequenas coisas. E é tão importante o veterinário pensar o laboratório que ele vai trabalhar, Sim, com porque certeza. alguns veterinários indicam, né? Você falou que deixa em aberto. Mas o tutor, ele enxerga o laboratório como uma extensão da sua clínica. Sim, Porque, com por certeza. que você mandou eu ir lá? Com certeza, absoluta. Aí, se ele tem uma experiência ruim, ele já fica pensando assim, nossa, a Marcela, o hospital dela é tão legal, ela atende tão bem, fui lá no lugar tal, fui exatamente. Como que ela trabalha com eles? Exatamente. Respinga, né? Com certeza. E eu acho tão interessante você falar isso, porque assim, até a gente, né? A gente vai filtrando esse tipo de coisa, porque você vai vendo, né? A gente tem até uma brincadeira lá no hospital que tá rolando esses dias, que teve um lugar que a gente pede muita cultura de angiograma, né? Muita. Até por conta de duplo J, de bypass. E daí tem um lugar que sempre vinha zerado. Às vezes paciente com cistite crônica, cara, zerado. Eu falei, se mandar num coprológico um euminto dançando, vai vir um euminto está de alta, não vai dar nada. Então, assim, é muito louco isso também. Você percebe que tem alguma coisa errada quando não se acha nada num lugar, exames repetitivos que você já fazia, já conhece o paciente e começa a vir tudo negativado, sabe? Então, assim, é uma coisa que até a gente faz essa triagem. Eu acho bem importante, assim. Os veterinários percebem mesmo. A gente tem que perceber, né? Eu acho que é bem importante. Hoje eu conversei com um veterinário, por exemplo, que ele mandou uma citologia de linfonodo para um outro lugar e não deu nada. Você sabe que a gente faz muito isso, né? E ele mandou... Que a gente manda para mais de um lugar, às vezes? Ele mandou um mesmo histopatológico para a gente, deu linfoma. Isso é uma loucura. Olha a gravidade disso. O que, assim, facilmente na citologia teria dado. Muito difícil não dá. A gente faz isso em rotina ali. Tá aumentado, coleta, guiado por ultrassom, sabe? E não deu. É isso que eu estou te falando. Assim. Isso é muito sério. E eu acho um importante. Linfoma é muito sério. Muito sério. E assim, eu acho importante isso, porque às vezes quando a gente fica na dúvida, assim, sabe, Ana? Por exemplo, com esse laboratório, a gente ficou na dúvida. E daí o que a gente fez? Mandou para vocês a mesma urina e no de vocês deu. Foi a hora que a gente falou, chega. Sabe? Então, assim, é muito importante o veterinário fazer isso também. Óbvio que eu não vou, né, entrar em contato. Errou, para mim já não serve mais, acabou, é isso, entendeu? Não tem. Mas até para você ter o seu crivo, né? Exatamente. Porque eu falo, o exame é o seu respaldo. Eu tô te respaldando. A você é muito sério isso. A você olhar aquilo e você tomar uma decisão baseada naquilo. Uma vez eu fiz uma live com 2 advogadas que são de direito veterinário. Eu acho que eu sigo elas. Elas postaram esses dias do laudo, não foi? E elas me falaram um negócio que eu nunca esqueci.
Às vezes os veterinários eles ficam preocupados em colocar a culpa no laboratório por causa de um laudo errado, mas a partir do momento que você leu aquele laudo e você concordou e você fez alguma coisa, a responsabilidade é Também sua. é sua, exatamente, com certeza absoluta. Então, Até você porque o ter... diagnóstico é um conjunto de coisas, não é um E se a exame que dá partir disso diagnóstico. você operou, Exatamente. você tratou, você medicou, Exatamente. isso aí é responsabilidade sua. É. Quando você faz isso, você concorda com o laudo. É. Então, você ter um lugar de confiança é importante por conta disso. É. E o que fazer com aquele laudo também é super responsabilidade sua, né? Confiar ou não confiar, pedir mais coisa. Exatamente. Né? Às vezes não é um exame que vai te direcionar totalmente, né, para uma situação. Ficar desconfiado, pô, não tá batendo. Às vezes não bate mesmo. A gente tem muito, assim, animal... A gente lá, às vezes, não bate no hospital, por exemplo, roda a primeira, daí deu alteração. Eu não sei porque eu não faço isso, quem faz é o Danilo. E ele é criteriosíssimo. Ele ia servir muito para trabalhar com você, porque ele é muito criterioso. Ele roda, às vezes... Tá contratado, Danilo. 4, 5 vezes, sabe? Então, assim, ele é muito criterioso. Para fazer uma urinálise, ele olha a lâmina, ele olha tudo. Tudo. Tipo de cilindro, porque agora ele só está no laboratório. Então, assim, ele é muito criterioso. E você falou que eu comemoro cada máquina, a gente investe por conta disso. É. Porque o que eu conseguir controlar para eu tornar isso cada vez mais confiável, eu vou fazer. Isso aí, perfeita. Porque a gente tem uma bioquímica seca. Aí eu sei, você foi me contar lá, eu adorei. No Paraná, só a gente tem esse equipamento. Maravilhoso. Ele não é um equipamento, mas nem assim, de perto ele é barato. O preço por exame nele é muito mais caro. Eu não te cobro diferente por causa disso. Mas eu investi nessa qualidade, porque o preço dele está ali relacionado a uma tecnologia que ele tem. E é isso que faz bons profissionais. Por exemplo, esse mês eu tive que comprar mais um monte de bomba de infusão. Comprei aquele colchão Warmare, sabe? Que mantém aquecido, que ninguém tem na região. Você acha que eu vou custear isso para o tutor? Claro que não. Eu estou investindo numa cirurgia, a gente tem uma condição... Isso é obrigação sua. Tu entende? É isso. Não é diferencial. diferencial. A mesma questão. Não é diferencial. Qualidade não é diferencial. Não. Né? É igual quando a gente vai contratar alguém, a pessoa fala, eu sou pontual. Pô, é o mínimo, faz né? faz é mais que sua obrigação, pois né? Pois é. Então, assim, você fala, ai, eu tenho qualidade. É o mínimo que você tem que ter, é qualidade. É o mínimo. Do que você está se prestando a fazer. Então, se você é cirurgião, é você operar com qualidade. Se você é clínico, é você clinicar com qualidade. Exatamente. E você vê ainda muita dificuldade, assim, você acha que os veterinários ainda sentem muita dificuldade para pedir exames? Por exemplo, esse tutor se nega a pagar, ou eu não consegui, eu tinha que pedir 10 exames, só pedi 3. Você acha que isso existe ainda muito? Eu acho que melhorou, mas existe. Existe por N motivos. Desde ele realmente não saber o que está fazendo, e aí ele não consegue calçar aquele pedido para o tutor. Entendi. Isso é o que eu mais vejo acontecer. Com certeza. É por isso que a gente foca muito em tentar educar os veterinários. E pegar pela mão mesmo e falar, isso é assim... Eu até falo assim, os que vêm tirar dúvida comigo, eu falo, qualquer coisa, se o tutor te questionar, você me avisa, eu te passo, o que o exame... Por que seria bom fazer, sei lá, tentar ajudar de alguma forma. Mas eu acho que isso é o que mais pega. Como eles mesmos não têm confiança no que eles estão fazendo, você sabe que você precisa sentar na frente do tutor e falar assim, tem que fazer esses exames. Não é opção. Mas você sabe o que eu faço, né? Eu sinto que hoje eles trabalham muito como se isso fosse opcional. Exatamente. Então, isso se der para fazer, a gente faz. Se não der para fazer, eu consigo te passar um medicamentinho e vamos ver como que ele vai ficar. Eu falo bem assim. Entendeu? Sem isso aqui, eu não consigo nem trabalhar. Eu fazia desse jeito. Eu nem começo. Porque se eu não vou te dar um retorno que seria ideal, eu não vou nem começar. Vou estar sujando o meu nome, não vou prestar um serviço de qualidade, não vou resolver seu problema. Então, se você não tem condição nem de fazer isso... Eu acho até um pouco de loucura, sabia? Porque você está respaldado no quê? Exato. É muito doido. Para você falar assim, não, vou te passar um antibiótico. Baseado em quê? Exato. E vale antibiótico, hein? Você sabe que a gente pegou uma KPC esses dias, né? Que veio, a gente mandou para vocês. Eu fiquei sabendo. Resistente a praticamente tudo. Mas isso é normal, Marcela.
Infelizmente, normal. Não é. Não pode ser, Pois entende? é. Quanto antibiótico esse bicho tomou na vida? Pois é. De prescrição. Às vezes, por nada, uma inflamação, para ele chegar com uma KPC resistente só à meropenem e à micacina. Não existia. Ainda vou dizer para você. Ainda foi a resistente KPC à meropenem. ainda vai lá. Agora a gente pega bactéria muito mais simplória, E. coli. resistente a tudo. E. coli, por exemplo. Normalmente é bem comum em vulva juvenil, cistite por repetição, com E. coli que já não é mais resistente a... Não é mais sensível a nada. É resistente a tudo. Você fala, e comum. agora? Não faz nada, reza. Agora reza. E é isso. É comum. Ana, vamos acabar por aqui. Nosso tempo, se a gente pudesse, a gente ficava aqui 3 dias. Trocando figurinhas. Pois é, me fala uma coisa, só para a gente terminar. O que para você seria a veterinária perfeita? Ser assim, fazer a veterinária perfeita. O que poderia mudar para isso ficar bom profissionalmente? Acho que um misto de 2 coisas. Uma são os veterinários trabalharem com responsabilidade, e isso inclui se qualificar, estudar para oferecer o melhor. E a outra é cada um entender o seu papel na veterinária. Então, o seu enquanto nefro, eu enquanto laboratório, o amigo enquanto cirurgião. E, baseado nisso, eu consigo me dedicar a ser o melhor laboratório, você a melhor nefro e ele o melhor cirurgião. Eu acho que é isso daí. Enquanto a gente estiver mais preocupado em... a Marcela faz assim. A coisa não vai muito para frente. Né? Muito bem, adorei conversar com você. Eu foi também. Uma delícia. Obrigada pelo convite. A gente marca outras, porque foi muito gostoso. Com certeza. E é isso, gente. A gente fica aqui com a Ana, do São Camilo, dando muitas dicas boas pra gente. Foi um prazer receber ela e a gente se vê.